Graça e paz. Chegamos com mais uma inspiração de hoje, direto da comunidade, Missão Resgate 1 Coríntios 13. Também conhecido pelo nome do canal, @Missão Arravá. Acompanhe a seguir mais uma mensagem inspirada pelo Reino de Deus. Mas não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para mais informações e deixe seu like e colabore com o alcance desse trabalho. Seja você também um embaixador de Cristo, evangelize compartilhando este vídeo com alguém que neste exato momento vier em sua memória. Deixe o agir de Deus alcançar alguém através de você. Saudo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Venho nesta madrugada estar ministrando a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, que se encontra ali em Provérbios 1. Estarei lendo o versículo 7, mas antes de começar a ler, quero agradecer a oportunidade de estar aí falando de algo magnífico que é a palavra do Senhor. Quero agradecer ao grupo Missão Resgate, o qual meu amigo e irmão em Cristo, Emil Deocleciano, é um dos fundadores, um homem que eu admiro em Cristo Jesus, que eu aprendi a amar e respeitar, alguém que já me ensinou muito, que me conheceu como um menino imaturo, que me ensinou e me ajudou a me tornar um cara mais íntegro, correto e, acima de tudo, um servo do Senhor. Emil, quero louvar a Deus pela tua vida, que Ele possa grandemente abençoar cada dia mais ela, que Ele possa te dar mais profundidade na palavra, que Ele possa entrar dentro do teu lar e fazer um reboliço, no sentido de abençoar, trabalhar ainda mais. Sabemos o quão necessário, Emil, é Deus trabalhar nas nossas vidas, nos nossos lares, pois quando Satanás vem, ele vem para querer justamente entrar dentro da nossa casa, separar o nosso leito, que é o casal, a nossa esposa, o nosso cônjuge, seja quem for. Mas o que eu quero dizer é que eu louvo a Deus pela tua vida. Grande homem de Deus és tu na terra. Continua esse varão abençoado e procura cada dia mais a presença de Deus. Amém? Estarei lendo aí o livro de Provérbios de Salomão, que se encontra ali no versículo 7, versículo chave. Sabemos, irmãos, que Provérbios é um livro do qual Salomão nos ensina a como devemos nos comportar, não é mesmo? Ali ele vai nos ensinar coisas belas e magníficas acerca de como nos entendemos com a palavra, o modo correto de viver, de se comportar, que não é de qualquer jeito que atingimos a glória de Deus, não é mesmo? Abram as vossas Bíblias aí no livro de Provérbios, capítulo 1. Estarei lendo aí então, amém? A epígrafe do texto diz: introdução geral, mas estarei lendo o versículo 7, amém? Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Irmãos, sabemos o quão difícil é, nesse século que vivemos, que as pessoas não querem mais a sabedoria que provém do alto. Elas querem a sabedoria que provém da terra, que é a sabedoria do homem, uma sabedoria finita, falha e pecadora, do qual
A profundidade dela nada mais é do que a iniquidade, a prostituição, a lascívia, uma sabedoria que frisa o amor próprio, não o amor dos outros, no sentido de amar o próximo como a si mesmo, assim como Deus nos manda. Sabemos que a sabedoria que eles querem é sobre filosofia, sociologia, mas aquela que provém de Deus, que é o dom da sabedoria, eles não querem. Porque, irmãos, para ter sabedoria vindo de Deus, você tem que pagar preço. Você tem que descer. Você tem que ter raiz, porque Deus não derrama para qualquer um. Claro que a palavra diz que se você pedir sabedoria, Deus te dará. Mas Deus não dá isto para qualquer um. Deus não dá pérolas aos porcos, como ele diz, não joga pérola aos porcos. Deus também não dá para o homem. Se ele está sujo, é necessário que ele se limpe, se lave com o sangue do Cordeiro. É necessário que ele vá até Jesus Cristo, o reconheça como único e Salvador. Sabemos que somente com o sangue do Senhor somos justificados. A graça nos foi dada, uma graça imerecida, né? Não éramos dignos dela, mas a graça nos foi dada e para a glória de Deus. Salomão, ali no seu reinado antes de Cristo, por volta dos anos 900, ele pôde viver e fazer diversas coisas. Dentre elas, Salomão escreveu 3 livros, os livros que se encontram lá no Antigo Testamento, que nada mais é, irmãos, do que a promessa. O Novo Testamento, cumprimento da promessa. Muitas pessoas confundem ao ministrar a respeito do Velho Testamento, dizendo que não faz sentido e não precisa pregar, é somente pregar o Novo. Mas o Novo é só cumprimento. A raiz está lá desde a fundação do mundo, desde Gênesis, aonde Deus manda sacrificar um cordeiro, aonde Deus sacrifica um cordeiro que tipifica Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, glorioso e exaltado é o teu nome, Jesus Cristo, digno de toda honra e de toda glória. Então, voltando aqui falar de Salomão, para que nós não fugimos do tema aí de Provérbios 1, amém? Então, irmãos, podemos entender aí com Provérbios de Salomão, que escreveu os 3 livros aí que se encontram no Antigo Testamento, que é o cumprimento, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Irmãos, sabemos que foi 3 fases da vida de Salomão, não é mesmo? Ele novo, um pouco mais maduro e depois já sábio. Na sua sabedoria, ele nos fala a respeito do mel, no gosto do mel, que no começo ele é doce e agradável, mas depois é amargo. Irmãos, podemos tipificar esta fala de Salomão e simplificá-la no sentido que tem coisas que a gente prova que era melhor que não provasse. Aparentemente será uma delícia, porém o final é trágico e doloroso. Então podemos entender, irmãos, que é Deus que transforma, que trabalha nas nossas vidas. Pois a nossa carne pede pelo pecado e a nossa alma clama, fazendo a nossa carne pecar. Mas o nosso espírito, ele clama pelo aquele que nos enviou lá de cima, Deus. Ele grita pela presença do Altíssimo. Sabemos, irmãos, o quanto Salomão foi sábio, que teve mais de 900 mulheres. Muitos vão dizer que ele foi um prostituto por ter tantas mulheres. Mas ali ele se aliou com muitas mulheres, se casou para fazer aliança entre os povos e através disso conheceu uma de suas mulheres que ele amou, que se encontra em Cantares.
a rainha Vasti, se eu não estou enganado, e peço perdão aos irmãos se errei o nome, mas creio que seja ela. Amém. E através disso ele pôde provar do amor. O livro de Cantares, que para muitos é um livro que não era para estar na Bíblia pelo conteúdo dele. Ali ele vai falar de coisas que são coisas sexuais, não é mesmo? Mas ali ele mostra para o ser humano o perigo, pois através disso e através desta união, ele permite, irmãos, que a idolatria entre na sua casa, que através de tantas alianças, não somente com Vasti, mas com outras, a idolatria entre na sua casa. E ali o povo fica um povo meio dividido, não é mesmo? E quando a idolatria entra na nossa casa, irmãos, a gente sabe o perigo dela. Pois você não pode adorar a dois deuses. Você não pode priorizar outro a não ser a Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então é necessário que a gente não coloque a nossa esposa acima de Deus, os nossos filhos acima de Deus e até mesmo o ministério. Quando eu digo ministério, é o templo do Senhor. Não podemos colocar acima do próprio Deus. Irmãos, a idolatria é algo muito, muito perigoso. Que podemos ter sabedoria e entendimento, assim como em Provérbios diz que devemos ter a sabedoria do alto e que não a desprezemos como os tolos fazem, pois são tolos e imaturos, mas que sejamos inteligentes e de que quando Deus der uma cajadada, obedeça. Entenda que é somente a correção de Deus para a sua vida, uma correção boa e agradável, do qual tenha certeza irá transformar. Mas irmãos, quando Deus dá uma cajadada, ela dói. Quando Deus te manda para o deserto, ali machuca, ali dá sede, ali dá raiva, porque você muitas das vezes não sabe o porquê e o que você fez para estar passando, não é mesmo? Mas uma coisa eu te digo, Deus é Deus para fazer fonte no deserto. Deus é Deus para fazer florescer árvore no deserto. Deus é Deus para fazer riacho para que você beba água e não passe sede. Mas irmãos, é somente na vontade dele. Sabemos que o deserto nada mais é do que um lugar de aprendizado, um lugar do qual você vai aprender e crescer e se desenvolver. Mas Jackson, você fala assim, então quer dizer que se eu entrar no deserto eu fico tranquilo porque eu não vou passar dificuldade? Não, você vai passar dificuldade. Mas é melhor passar dificuldade com Cristo do que sem Cristo, do que com Deus do que sem Deus. Irmãos, ali Jesus, quando vai para o deserto, ele vai ali para o deserto como Deus e como homem. 100% Deus e 100% homem. Satanás o tenta, porém ele o vence. Pois ele é Cristo, ele é o Deus. E mesmo assim, Satanás o tenta. Mais uma vitória para o nosso Senhor Jesus. Mas irmãos, com a gente é um pouco mais diferente. Estamos sujeitos aos mesmos erros que os antigos profetas, que Salomão cometeu, ou que até mesmo Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que foi pior do que Saul, pois ele matou e adulterou. E muitos dizem que Davi também pode ter até mesmo ter estupado a Batseba, pois ali Davi deu uma ordem como rei, ela não poderia negar se deitar com ele. Então hoje há uma controvérsia dentro disso, mas o que eu quero frisar é: estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos a esses erros, pois somos homens. Irmãos, tomem cuidado quando Deus levantar os irmãos num cargo, ou até mesmo nas suas empresas, ou na sua empresa, ou onde você trabalha. Tome cuidado para que o orgulho não cresça, pois o orgulho é algo perigoso. Ele nos cega espiritualmente. Ele nos faz
cometer um dos pecados piores, a idolatria. Começamos a idolatrar o nosso emprego, o nosso salário, a nossa posição. Começamos a olhar para quem está abaixo com descaso, desprezo, achar que somos melhores porque estudamos, porque buscamos mais e eles não buscam, ou pessoas que têm 15, 30 anos no mesmo cargo e nós ali com 1 ano, até 2 ou até menos, tenha sido promovido. E ali começamos a olhar e desprezar o próximo como se ele não fosse nada. Irmãos, quem pode falar o valor de uma vida senão Deus? Quem pode condenar o homem senão Deus? Quem somos nós para condenar ou maldizer ao homem? Jesus fala que antes de olhar para o orgulho do teu irmão, tira a trave que está no nos teus olhos. Irmãos, eu quero tipificar essa fala ensinando para os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, no qual Deus está falando no momento, Jackson, que tu tiraste a trave dos teus olhos, você verá o peso que é e o quão difícil é se libertar dela. Então tenha misericórdia para o seu irmão. Antes de julgá-lo, antes de apontá-lo, tire do teu olho. E quando você tira do teu olho, você vê uma coisa fundamental, que para um servo de Deus tem que existir, que é a misericórdia, é o amor, é orarmos e buscarmos mais pelas pessoas que estão sem força, aquelas pessoas que não conseguem continuar a caminhada, aquelas pessoas que dizem Deus, Deus, eu não consigo, e de fato não estão conseguindo, mas aí Deus ministra no nosso coração, no meu e no seu, para que nós oremos por estas pessoas, mas muitas das vezes, irmãos, nós oramos e nada acontece. Porque, irmãos, a gente ora achando que o poder está em nós, mas o poder está naquele que oramos, que é Deus. Mas Deus faz no momento que Ele bem entender, não no momento que queremos. Irmãos, uma certa vez conversei com uma missionária, do qual ela disse que era perseguida numa das empresas que ela trabalhou, e ela ficava triste porque ela estava sendo perseguida por ser cristã. E ali Deus, através do seu poder, da sua misericórdia e através desse humilde servo, ministrou para aquela mulher. E ali Deus fala com ela a respeito de qual é o problema de ser perseguido. Eu não disse que serias perseguido, que pelo meu nome serias morto, perseguido, mas em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Irmãos, temos que entender uma coisa como cristão. A perseguição na vida de um cristão tem que existir e vai existir. Irmãos, ore a Deus se isso não estiver acontecendo na sua vida. Certamente, se você não está sendo perseguido, você está sendo usado por Satanás. Você está sendo usado para perseguir alguém, pois um verdadeiro cristão vai ter afronta, vai ter perseguição, vai ter pessoas falando e maldizendo do teu nome, vai ter pessoas querendo te derrubar, te parar, mas entenda, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Então entendemos que é uma luta espiritual, por isso que devemos descer mais, buscar mais intimidade, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender e compreender a sua grandeza e a sua infinita misericórdia, porque se pudéssemos ver o que acontece no reino espiritual, certamente o inferno não estaria tão cheio. Mas Deus não vai mostrar para qualquer um. Uma pessoa que não busca, não jejua, não ora, não tem um bom testemunho, não tem sacrifício, Deus não vai mostrar, irmãos. Desculpe. Mas Deus mostra para quem busca, para quem jejua, para quem se sacrifica, para quem ama a obra. Irmãos, estamos no tempo que se você falar de dízimo, você é morto. Se falar de dízimo, você é preconceituoso ou você é um ladrão. Mas sabemos que o dízimo é algo fundamental para a nossa vida e o nosso desenvolvimento.
O dízimo nada mais é do que a 10ª parte do seu salário para ajudar a obra do Senhor. Deus pede tão pouco e mesmo assim não queremos ajudar. Mas na hora de pedir queremos muito, queremos o máximo da bênção. Mas na hora de entregar algo para Deus, queremos dar qualquer coisa que serve para esse Deus. Não temos mais responsabilidade, irmãos. Respeito, amor pela obra, pelas vidas. Hoje ninguém mais quer pagar preço pelas almas. Ninguém mais quer pagar preço pelas vidas. Hoje os pastores não querem mais ir para o monte, porque eles acham que pode orar em casa ou em qualquer lugar. Mas o monte não, porque está frio, porque está chovendo. Oh, meu Deus, tenha misericórdia destas almas e dá discernimento e entendimento que o monte é lugar de sacrifício, é lugar de renúncia a Deus. É um lugar onde vamos em jejum, onde vamos buscar entre os outros irmãos, num propósito particular ou até mesmo em conjunto, no lugar onde estamos ali com uma só finalidade, que é orar, que é buscar e adorar o Teu nome. Assim eu agradeço esta rica oportunidade e mais uma vez agradecendo ao meu querido irmão Emil Deocleciano por esta oportunidade grandiosa, por esta oportunidade de estar falando de algo que eu amo, que é Jesus Cristo, que é falar da Tua palavra, aonde ali no Velho Testamento ele já se encontrava, falar um pouco aí de Provérbios, de Salomão, um dos 3 grandes reis, do qual reinou 40 anos. Que Deus abençoe o grupo Missão Resgate, que Ele possa, através de cada vida, transformar mais vidas. Que Ele possa abençoar a vida do irmão Emil e a sua esposa e os seus filhos e a sua família. E que Deus possa abençoar a vida de cada um que está escutando esta mensagem. Eu agradeço a Deus e que Deus me perdoe se alguma palavra foi fora de contexto, mas Deus sabe que não for por maldade. Amém. Peço que os irmãos olhem com os olhos espirituais, que ouçam com os ouvidos espirituais, pois o natural não pode ver o espiritual. Fiquem na paz de Deus e que Deus abençoe a vida de todos. Amém.